Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus da minha alma. Glória a Jesus. Eu sinto Deus aqui dentro. Só sai vazio daqui hoje quem quer. Aleluia. Alabadacatal de revacia maia. Guitélia remai. Varão de guerra. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que bom é nós estarmos na presença de Deus. Se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui esta noite. Por causa de Deus que nós entramos por estas portas. E louvado seja o nome dele por isso. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para toda a eternidade em nome de Jesus. E eu louvo a ele porque eu sinto ele aqui dentro desse ambiente. Deus abençoe toda a UNADEB. Está lindo demais esse congresso, está lindo demais. E não só por causa da organização, mas porque nós sentimos Deus aqui dentro. Que Deus sempre conserve essa graça e essa unção sobre vocês em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Orcival. Deus abençoe, pastor Orcival. Sempre um prazer rever a sua pessoa. Deus abençoe a irmã Diana. Sempre um prazer revê-los. Quando eu faço menção ao pastor, a todos os obreiros, ministros, pastores, Deus abençoe a todos, companheiros de altar, em nome de Jesus. Meu amigo pastor Adams, Deus abençoe, tu és uma bênção. Guardo você no meu coração. João, você é uma bênção, te guardo no coração também. Que Deus continue abençoando, sustentando vocês nesta tão boa obra, conservando essa graça e essa unção em nome de Jesus. De fato, vocês têm sido um diferencial na nossa geração, através das vossas vidas, de todo o UNADEB, do pastor Sival, de todo esse ministério. Deus tem acendido uma chama na nação brasileira, e que Deus continue sustentando vocês nesta caminhada em nome de Jesus. Deus abençoe todos os meus amigos que estão aqui. Deus abençoe pastor Lucas, em nome de Jesus. És uma bênção de Deus na minha vida. Rafael, te amo. Deus abençoe, tu mora no meu coração. Que Deus continue te usando nesta graça em nome de Jesus. Que graça, que unção. Sua esposa Nayara, Deus abençoe. Isadore, Deus abençoe. Enfim, todos os amigos, em nome de Jesus, Deus abençoe. Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Saca a tua espada da tua aljava em nome de Jesus. Pega a arma mais poderosa do universo. Existe algo que o Espírito Santo está acendendo no meu coração, e eu quero liberar sobre a sua vida. Levítico capítulo de número 6, aonde está contido o tema desse congresso. Levítico capítulo de número 6. O verso é o verso de número 13. Localiza isto agora na sua Bíblia em nome de Jesus. Se você encontrar alguém sem o exemplar bíblico, compartilha da palavra de Deus com esta pessoa agora. Faço-me acompanhado como sempre da minha esposa, linda de Jesus, que está ali sentadinha à minha direita. E nós somos lá da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. E trazemos um abraço dos irmãos cariocas aos irmãos aqui em Brasília em nome de Jesus, de todos os jovens adolescentes de lá. Eu e a minha vaza servimos a Deus ali naquela casa espiritual. E trazemos um abraço aos nossos pastores, a toda esta liderança. Você que encontrou Levítico 6,13, diga eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Repito, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus, e eu preciso de toda a sua atenção agora. Toda a atenção é pouca neste momento. Eu sei que a gente quer pular e rodar, minha vontade é sair marchando daqui de cima do altar. Porém, tu sabes que ouvir uma pregação é como assistir a um filme. Se tu perde o começo, tu chega no final dizendo que foi bom demais, sem entender nada do que Jesus falou contigo. Então peço toda a sua atenção agora. Você que vai rapidinho beber água no banheiro, vai num pulo, volta no outro, porque eu preciso entregar algo de Deus às vossas vidas. Olhe bem dentro dos meus olhões. Nós estamos diante de uma inclinação bíblica,
que nos ensina acerca de um princípio, um propósito, uma característica adolescente, muito singular do Deus ao qual vocês estão dando glória aqui agora. A Bíblia sempre vai usar elementos para poder testificar o que Deus é e apresentar Ele. Por exemplo, você vê várias vezes Jesus usando a água. Quem beber a água que eu der, nunca mais terá sede. Você vê alguns momentos o Espírito usando o vento, e um vento entrou no vale de ossos secos, e deu vida aos ossos que estavam sequíssimos, e colocou de pé aquilo que não estava de pé. E quando você olha para Deus, você também vê Deus sendo representado por um elemento dentro da Bíblia. Enquanto Jesus é associado à água, enquanto o Espírito é associado a vento, você vê o poder de Deus sendo associado a fogo. E é por isso que todas as vezes que nós lemos fogo dentro da Bíblia, nós podemos ter uma indicação de que está falando acerca do poder e do operar do poder de Deus, fogo de Deus. Só que Deus decidiu e escolheu como manifestar esse fogo. E quando nós olhamos dentro da Bíblia, nós sempre vemos que Deus escolheu manifestar esse fogo através do seu Santo Espírito. E eu não estou com pressa de vos ensinar isso aqui agora, porque quando nós lemos Levítico capítulo 6, nós aprendemos o que é um verdadeiro culto ensinado dentro da Bíblia em Levítico, para ser apresentado diante de Deus. Eu sei que vocês conhecem que o Antigo Testamento estabelece um tabernáculo, e mais à frente vai estabelecer o templo. E tanto o tabernáculo quanto o templo era dividido em 3 partes. A primeira parte, que era o pátio exterior, a segunda parte, que era o lugar santo, e a terceira parte, que era o lugar santíssimo. E tanto no tabernáculo quanto no templo, um sacerdote que fosse levar um sacrifício a Deus precisava entender que existiam vários tipos de ofertas a Deus. Então quem ofertava a Deus precisava saber o que estava ofertando a Deus. E em Levítico capítulo 6, varoa, a oferta é em prol de um holocausto. Num português claro, é um pedido de perdão a Deus. E olha como Deus institui através de Moisés, como que um pedido de perdão a Deus deveria ser feito. No verso de número 9, Deus dá ordem a Arão seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira ou no altar toda noite, e somente pela manhã é que se manterá aceso o fogo sobre o altar continuamente. E somente pela manhã o sacerdote se levantará com seus calções de linho, limpará a cinza, e o fogo será alimentado continuamente através de lenha pelo sacerdote. Então só nisso aqui já tem algumas regras, e eu quero trazer a ideia a cada adolescente que está me olhando de olho arregalado agora, que sacerdote, por Levítico 6, não tem responsabilidade de acender fogo. Não são homens que acendem fogo. Você conhece que quando Deus institui tabernáculo e mais à frente institui o templo, é Deus que manda fogo do céu e consome o holocausto que estava em cima do altar. Então é mais ou menos assim, juventude, adolescentes, jovens, lindos e lindas de Jeová. É Deus quem acende fogo, mas é quem está na terra quem tem a responsabilidade de manter esse fogo aceso, alimentando-o com lenha. Então eu sei que é um português simples, mas é claro, fogo só apaga se eu quiser que se apague, porque nunca foi falta de fogo, sempre foi falta de lenha que alimenta fogo. Eu repito para seguirmos dentro desse pensamento: não é falta de fogo, porque Deus acende fogo, é falta de lenha que alimenta fogo. E dentro de Levítico 6 existe um fogo que arde continuamente sobre o altar. Imagina que eu, pastor Jonathan Carlos, vou começar. Imagina que eu quisesse pedir perdão para Deus. E se eu quisesse pedir perdão para Deus, eu ia pegar minha oferta, fosse um cordeiro, fosse um boi, fosse uma pombinha, fosse uma farinha, enfim, iria até o sacerdote e diria: sacerdote, eu trouxe o cordeiro, eu trouxe o bezerro, eu trouxe o boi, porque eu quero pedir perdão a Deus, eu quero me consertar com Ele, e eu quero adorá-lo em pureza de santidade. O sacerdote iria olhar para mim e diria assim: então Jonathan, põe a tua mão na cabeça do sacrifício, eu vou degolar o sacrifício, todo o sangue vai ter que sair desse cordeiro, e depois que o sangue sair desse cordeiro, eu vou pegar o sangue do cordeiro, eu vou passar nas 4 pontas do altar, vou tacar lenha dentro desse fogo, o fogo vai melhorar, vai aumentar, e esse fogo vai consumir esse sacrifício em cima do altar. Enquanto estiver consumindo esse sacrifício, Jonathan, eu não vou tirar o sacrifício do altar, o sacrifício vai se tornar cinza. Eu olharia para o sacerdote e talvez dissesse: sacerdote,
mas amanhã tem culto de novo. Limpa a cinza do altar. E o sacerdote diria: não, rapaz, a cinza vai ter que ficar aí até amanhã, porque está na lei de Deus, tem que ficar toda noite a cinza no altar. Eu sei que tu já comeu churrasco e sabe que eu vou falar agora, que quando o churrasqueiro vai acender lenha ou carvão, a primeira coisa que ele faz é limpar a churrasqueira, sim ou não? Porque cinza impede o fogo de pegar com completa força. Só que olha o que Deus está dizendo: a cinza vai ficar em cima do altar e não vai ser arrancado durante a noite. Por que é que Deus institui esse pensamento? Era como se Deus estivesse falando para quem está sacrificando: olha para a cinza que está no altar, porque é cinza agora, mas um dia foi um cordeiro que representou o teu pecado. Tu tem que olhar para aquilo que não existe mais e lembrar daquilo que tu fez para chegar no nível que está agora. Só tem cinza, Jonathan, porque um dia você pecou. Só tem cinza, porque um dia você errou. Só tem cinza, porque um dia tu pisou na bola, chutou o pau da barraca. Só tem cinza que impede o fogo de pegar com força total, porque um dia tu fez o que não era para fazer. E agora você precisa chorar durante toda a noite. Tu precisa sentir o peso da cinza que está no altar. Mas pela manhã eu vou deixar tirar a cinza, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De manhã a gente vai limpar a cinza do altar. O sacerdote vai pegar as cinzas, vai levar para fora do arraial. Mas uma ordem eu dou no verso 13. Qual ordem, Senhor Deus? É que a cinza vai ser limpa, o altar vai ser preparado, vai ter cordeiro, vai ter sacrifício, vai ter sangue, vai ter 4 pontas do altar. Só que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. E a minha ordem é: dá o teu jeito, não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar. Se está se apagando, dá o teu jeito de acender de novo, porque a responsabilidade do fogo ficar aceso não é minha, diria Deus, é tua, é tua, é tua, é tua. Deus entrega na mão da geração a responsabilidade de manter o fogo aceso. Eu poderia, por exemplo, trazer a história do pentecostalismo dentro do Brasil e dizer que vocês só estão dando glória aqui agora porque teve muita gente antes de vocês suando a camisa e suando a testa, sangrando sangue às vezes, para poder manter o fogo aceso. Se tantas centenas de anos passaram, promessa se cumprindo, fogo está aceso. A resposta que o Espírito Santo dá a cada um que está na Unadeb é: muita gente já morreu para esse fogo estar aceso. Sei que vai doer, mas vai curar. Vou falar até baixinho. Mas vocês não têm o direito de deixar esse fogo se apagar. Foi muita gente colocando lenha para o fogo apagar agora. A responsabilidade é tua. Tem que arder continuamente. Tem que arder continuamente. Tem que arder continuamente. Tem que arder continuamente. Não pode apagar. E por que não pode apagar, pastor? Mergulha comigo dentro da Bíblia. Eu não estou com pressa de explicar isto, nem passar por isto. Mas quando nós olhamos dentro da Bíblia no Antigo Testamento, nós vemos, como eu acabei de lhes informar, que fogo representa poder de Deus, que mais à frente é representado pelo Espírito Santo. É por isso que nós vemos manifestação de fogo dentro do Antigo Testamento. Quer ver só? Primeira manifestação de fogo. E que fique claro quem está me ouvindo, não são uma nem duas, são 7 manifestações exatas de fogo literais que Deus envia no Antigo Testamento. Primeiro, a primeira manifestação de fato é o fogo que está em Levítico 6, o fogo que se acende e que consome o sacrifício. Fogo, primeira característica, consome aquilo que está sobre o altar. Segunda característica, eu lembro de quando Deus acendeu fogo na sarça, chamou Moisés para dentro de uma reunião e disse: rapaz, eu sou o anjo que fala do meio da sarça, tu pecou, tu errou, mas eu vou te usar. Volta lá e abre a tua boca que eu vou libertar um povo. Segunda manifestação de fogo. Enquanto na primeira o fogo consome, na segunda o fogo também está aceso na sarça, mas a sarça não se consome, porque sarça representa Israel. Então com pecado fogo destrói, com pecado fogo consome, mas com o seu povo de Deus, com o seu povo, diria Deus, Deus resguarda, guarda,
conserva, só que também tem vaso. A terceira manifestação de fogo, que é fogo no monte, que é quando Moisés está embaixo com Israel. Israel sai para a porta da tenda, olha para cima, e eles dizem: a glória de Deus está descendo em cima do monte. E é como a aparência de um fogo que se manifesta. Sabe o que acontece quando o fogo se manifesta em cima do monte, juventude? O monte começa a fumegar, e Deus testifica a sua glória. Terceiro, fogo que testifica. É tanto fogo que Deus mandou aquele dia. Deixa eu ver quem está ligado comigo na palavra. E eu falava isso aqui em outro congresso, que você tem boca para dar glória. Tem ou não tem? Tu tem mão para levantar, sim ou não? Só que monte naquela época, até como é hoje, monte não tem boca, monte não tem perna, monte não tem mão. Mas a Bíblia diz que o monte fumegava. E no original não é só sair fumaça. O monte estremecia, tremia, se movia, barulho de buzina, de som de trombeta. Então até aquilo que não tem boca, que não tem perna e que não tem vida, quando o fogo que testifica se manifesta, até aquilo que não tem vida faz isso aqui, ó. Eu sei que eu sou um pregador pentecostal. Eu vou começar a te catucar agora com a palavra. Se até aquilo que não tem vida, quando o fogo se manifesta, aquilo que não se move não tem vida, faz isso aqui, ó. E você que tem boca para dar glória, e você que tem mão para levantar e pé para marchar dentro da presença. É por isso que eu comecei dizendo que só sai vazio daqui hoje quem quer. Mas o fogo não só testifica, pastores. Existe uma quarta manifestação. E vem comigo para dentro da Bíblia. O fogo na porta da tenda. Todas as vezes que Moisés entrava para o lado de dentro, descia fogo na porta da tenda. E quem estava fora não conseguia entrar. Deus guardava a porta da tenda de quem era estrangeiro, ou quem não podia participar da reunião de Deus com Moisés. Até Josué ficava na porta, mas não entrava para o lado de dentro. Só entra ou no tabernáculo quem Deus permite atravessar pelo fogo. Quarto, fogo que guarda. Só que também tem quinto, coluna de fogo no deserto. Quando Deus olhava para Israel e dizia: vocês estão perdidos, vão ficar perdidos não. Eu vou mandar o meu fogo em forma de coluna, e o meu fogo vai guiar vocês para dentro da terra prometida. Quinto fogo, o fogo que guia. Sexto fogo está em Jeremias. Jeremias abre a boca para dizer: a palavra de Deus é como labaredas de fogo incendiadas lançadas no coração de quem quer ouvir. Sexta coisa, manifestação de fogo no Antigo Testamento é a palavra de Deus. Mas tem a sétima, e eu quero começar a pregar agora. Qual é a sétima, pastor? A sétima manifestação de fogo é em 1 Samuel capítulo 3, quando Deus olha para Samuel e diz: Samuel, Samuel. E Samuel grita lá de dentro dizendo: eis-me aqui. Sabe por que Deus chama Samuel, geração que está me olhando? Vou até afastar um pouquinho dali para vocês poderem me ver sem um altar estar aqui na minha frente. Olha aqui para mim, para minhas pernas. Sabe por que Deus está chamando Samuel? É a Bíblia quem diz: vai reclamar com quem escreveu quando tu chegar na glória. Porque assim está escrito: antes da lâmpada se apagar, antes do fogo se apagar, antes da lâmpada se apagar, Deus entra dentro do templo e diz assim: Samuel, Samuel, chegou a hora de fazer algo novo em Israel. A pergunta que eu faço a quem está me olhando de olho arregalado é: já não tinha gente instituída dentro de Israel? Tinha. Sabe quem estava instituído? Eli. Então para que Deus vai chamar Samuel se já tem Eli? Para que Deus vai chamar um menino se já tem sacerdote? Para que Deus vai chamar adolescente se já tem gente experiente? Eu sei porque Deus está chamando o adolescente, eu sei porque Deus está chamando os meninos, eu sei porque Deus está chamando os mais novos. Eu sei que tu lembra que Eli tinha 2 filhos, um era Ofni, outro era Finéias. Vou falar calminho para ninguém pensar que foi porque eu gritei, que eu não estou preocupado de arrancar teu glória. Ofni e Finéias tu conhece, estão pecando, estão errando, e mais na frente Deus diz: por causa dos pecados dos 2. Mas tu não vê
antes da lâmpada se apagar, Deus entrar lá dentro de Israel e dizer assim: estou chamando Samuel porque o Ofni está pecando, estou chamando Samuel porque o Finéias está pecando. Em outras palavras, Finéias está roubando oferta e Deus não está falando nada. O Ofni está adulterando na porta do templo e Deus está calado. Estão errando, estão roubando, estão pecando, adulterando, fornicando, e Deus está de braço cruzado olhando, dizendo: quer fazer, faz. Quer ir, vai, porque eu ainda tenho os meus verdadeiros. Conta ainda com uma geração. Porém, e eu falo porém, parando mesmo para tu olhar no meu olho, quando a lâmpada começa a se apagar, o Deus que não falou no adultério, o Deus que não falou no roubo de oferta, o Deus que não falou na fornicação, o Deus que não falou no pecado, entra no templo e diz: não, tolerar apagar de lâmpada e de fogo não, porque ele havia dado uma ordem dentro de Êxodo. Assim como o altar deve arder continuamente no fogo, Israel também deve trazer azeite para botar dentro da lâmpada. A lâmpada também não pode se apagar. Deus troca uma geração dentro de Israel por causa de apagar de lâmpadas. Em outras palavras, em toda geração sempre vai ter gente que rouba, sempre vai ter gente que fornica, sempre vai ter gente que adultera, sempre vai ter gente que escandaliza. E Deus não está tão preocupado com quem faz isso. Mas quando uma geração que está dentro do tabernáculo, do templo, da tenda, está deixando o fogo se apagar, Deus entra e diz: agora não, agora eu vou entrar, porque pode ter gente fazendo coisa errada fora, mas eu não vou deixar o fogo se apagar do lado de dentro. Samuel, Samuel, levanta, Samuel, levanta, porque estão deixando a lâmpada se apagar. Tem gente errando e ele não está fazendo nada. Já sei, pastor, tu está dizendo que Deus vai arrancar quem já está há muito tempo e vai botar uma nova geração. Aqui o dedão. Deus não conta com geração através de idade. Deus não olha para os mais velhos e diz: vocês são uma geração. E Deus não olha para os mais novos e diz: vocês são outra geração. Porque tem gente antiga, anciã, com bastante idade, que Deus está olhando e dizendo: tem fogo aceso. E tem gente novinha, com a idade de vocês e a minha, que Deus está olhando e dizendo: está com fogo apagado. Deus não conta uma geração por idade. Deus conta uma geração por preservação de princípios. Deus olha para a geração e diz: geração do avivamento, não uma geração adolescente. Deus olha para uma geração e diz: geração do arrebatamento, não uma geração de jovens. Deus olha para uma geração e diz: geração da palavra, não uma geração de adultos. E eu sei que Deus está olhando para Onadeb dizendo: geração da reforma, do avivamento, para esse último tempo, antes do toque da última trombeta. Estou sentindo Jesus aqui. Não, vocês não estão aqui dentro à toa. Vocês vieram aqui para dentro, porque Deus está dando uma chamada na terra. Muitos estão deixando a lâmpada se apagar, mas a voz de Deus está ecoando aqui dentro da Onadeb agora, dizendo: vocês, Onadeb, são a geração que não vai deixar a lâmpada se apagar dentro do templo. Pastor, e como é que eu faço para manter a lâmpada acesa? Estou dizendo a vocês que são 7 manifestações de fogo. Vou começar agora, vou engatar a quinta, lá vai. Porque João viu isso dentro da glória. Lá em Apocalipse ele diz: e diante de Deus tem 7 tochas, 7 fogos acesos, que são os 7 espíritos de Deus. Espera aí, quer dizer que tem 7 espíritos, pastor? Não. O que João estava dizendo é o que Isaías falou no capítulo 11. São 7 manifestações do Espírito de Deus. A primeira manifestação, sabedoria. A segunda manifestação, entendimento. A terceira manifestação, conselho. A quarta, fortaleza. A quinta, conhecimento. A sexta, piedade. E a sétima, temor. Segura a Bíblia aí. Eu acabei de dizer a vocês que em Levítico 6 o fogo arde no altar que consome. Primeira manifestação, temor. Disse a você que o fogo arde na sarça e conserva. Segunda manifestação, entendimento do que ele é. Disse a vocês que o fogo desce no monte e testifica. Terceira manifestação, conhecimento de quem Deus é. Disse a vocês que na quarta manifestação ele guarda na porta do templo. É por isso que o Espírito também é fortaleza que guarda. Disse a vocês que na quinta manifestação ele é fogo que caminhava guiando no deserto. Por isso
isso, na quinta manifestação, ele também é sabedoria. Disse a vocês que na sexta ele é palavra que lança fogo. Por isso, na sexta ele é conselho, e na sétima, fogo que se apaga dentro do templo. Ele é revelação do conhecimento. Eu sei porque ele não deixou o fogo se apagar. É porque no tabernáculo e no templo era mais ou menos assim: quem atravessava a primeira porta encontrava o altar do sacrifício, atravessava o altar, encontrava a pia de bronze, santidade, atravessava a pia, entrava na segunda porta, encontrava a lâmpada, o candelabro que revela o que está escondido, atravessava a lâmpada, encontrava a mesa de pães, que é satisfação, atravessava a mesa, ia para o altar do incenso, que é adoração, atravessava a adoração, terceira porta, encontrava a arca da aliança, que é presença de Deus. Então olha como um culto é oferecido a Deus: santifica, só que antes da santificação, sacrifica, depois revelação, satisfação, adoração, finalmente encontra a glória de Deus. Eu sei que dói, mas cura. Então peraí, pastor, quer dizer que não é eu sentir a glória para adorar? Não, é você santificar, sacrificar, receber revelações e depois ser satisfeito, adorar primeiro para depois sentir alguma coisa. Então culto não é sentir para adorar. Culto pelo Levítico 6 é adorar para depois poder sentir. Entenderam? Na direita, vou ficar olhando para a esquerda agora. Alguma coisa. Se alguém se levantar aqui no meio e dizer: a pregação não está boa, o louvor não foi bom, o culto não está bom, o congresso não está gostoso, você pode olhar de volta e dizer: o seu, porque no meu já tem sacrifício, já tem santidade, já tem revelação, já tem satisfação, já tem adoração e já tem presença. Você pode me ajudar a pregar enquanto a voz esquenta? Nem precisa pegar na mão de quem está do seu lado, só dá uma olhadinha de esquina para ele, para ela, e diz assim: se o seu culto está ruim, o meu está maravilhoso. Diga: porque aqui dentro da UNADEB nós somos a geração que não vai deixar o fogo se apagar, nem o fogo do altar e nem o fogo da lâmpada. Se tem gente apagando lá fora, ainda tem gente acesa aqui do lado de dentro. Olha lá, vi uns 5 pular ali junto comigo no glória. Eu vou entrar de cabeça no que Jesus mandou. Lá vai. A lâmpada revela. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Estamos no começo da pregação, não estou preocupado em arrancar teu glória. A lâmpada revela. Se revela, revela a verdadeira verdade. Pastor, por que Deus não deixou a lâmpada se apagar? Porque se não tem lâmpada, não tem revelação. Se não tem revelação, há engano, há escuridão. É por isso que quando eu falo aqui de revelação, não estou falando do CPF, identidade, do que tu comeu ontem, do que você fez hoje. Revelação é essa aqui que está na minha mão. Olha aqui, ó. É isto aqui que traz satisfação na mesa de pães. Eu acredito no dom. Deus também me usa no assim diz o Senhor. Mas nenhum assim diz o Senhor para você, o que tu comeu hoje ou o que tu vestiu ontem, vai substituir esta palavra aqui. Esta ainda é a maior revelação que existe. É por isto, entrei, que anjos caíram da presença de Deus. Você acha que Satanás derrubou anjo como? Com pistola, com faca, com canhão? Não. Anjos estavam olhando Deus, e enquanto olhavam Deus, Deus enchia os anjos. Sabe como Satanás engana anjo? Através de Isaías e Ezequiel recebemos esta revelação. Satanás entendia: não posso entregar uma mentira. Se eu entrego uma mentira, eles vão ver que é mentira, vão rejeitar. Então eu pego uma mentira, camuflo com uma verdade e entrego para eles. É mais ou menos assim. Tu não acha que é muita glória na mão de um Deus só? Não, a gente também merece, a gente também pode, nós também somos, nós também conseguimos, nós também podemos nos assentar e ser semelhante a Ele no monte, no meio da congregação. Tu sabe aonde isso terminou, não foi? Satanás expulso da presença de Deus. Ele perverte o entendimento de quem está ouvindo. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Você está entendendo que tem anjos que viam Deus, ouviam Deus e foram enganados? Aí tem gente que acha hoje em dia que vai ficar de pé na emoção do louvor, na emoção do arrepio,
na emoção do cântico e do instrumento, na emoção do grito do pregador. Reparou que eu nem estou gritando muito agora, daqui a pouco eu lanço a voz. É porque o pregador gritou, eu senti um arrepio. Vai ver, foi o ventilador e o ar-condicionado que está em cima de você. Porque se Satanás enganou anjo que via Deus, será que ele não está enganando muita gente que não mete a mão nisso aqui para ler, não? Tem muita gente enganada na terra hoje, porque não está pegando mão nesta palavra que lança fogo para poder ler. Sabe como Satanás enganou Adão e Eva dentro do jardim? Olhando para Eva disse: Deus não disse que pode comer de tudo menos daquela árvore, porque no dia que comer certamente morrerá. Aí Satanás olha para Eva e diz: morre não, minha filha, é porque Deus sabe que no dia que tu comer, você vai se tornar como Deus. Em outras palavras, no português claro, se tu já me ouviu falando isso, então ouve de novo. Deus não disse que tu é livre. Eu sou livre, posso fazer tudo. Se pode fazer tudo, então peca, toca na árvore que ele mandou não fazer. Não, Deus mandou fazer aquilo ali não. Então tu não é livre de verdade. Porque quem é livre está pecando, errando, cheirando, adulterando, bebendo, gastando a vida na noitada. Se tu fosse livre mesmo, tu estava lá fora agora, descendo na boquinha da garrafa, entregando o teu corpo para 10, para 15, entupindo o teu nariz de cocaína e bebendo cerveja e álcool até cair, desencadeada no chão para terem que te carregar. Só que aqui dentro da igreja é diferente. Lá fora eles caem embriagados de cerveja, aqui a gente cai embriagado do Espírito Santo de Deus. Lá fora eles se entopem de cocaína, aqui dentro a gente se entope da palavra mesmo. Lá fora eles se dão para 10, para 15, para 20 que passa a mão. Aqui dentro a gente se entrega para o poder de Deus que nos possui. Lá fora eles gastam a vida numa noitada, aqui dentro a gente bota nosso melhor perfume, veste a camisa do congresso e vem para o Unadeb 2025 dar glória para ele. Aleluia! Nós gastamos a nossa vida na presença de Deus, porque a maior liberdade está no meio do fogo de Deus. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Preciso seguir um caminho aqui. O fogo estava se apagando, Deus não permitiu. Levantou uma geração que conserva fogo. Entrei, porque culto sem fogo não é culto. Se não tivesse fogo no altar, não dava para colocar sacrifício ser consumido em cima. Se não tinha consumido o sacrifício, pecado não era perdoado. Se pecado não era perdoado, não tinha santidade. Se não tem santidade, não tem revelação. Se não tem revelação, não tem satisfação. Se não tem satisfação, não tem adoração. E quando falta verdadeira adoração, entra instrumentos humanos e mecânicos. Qual é o instrumento mecânico, pastor? Técnicas humanas do vai, pega, 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 vai, 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 pega, 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 tentando forçar a adoração, quando na verdade a adoração não é forçada, ela flui naturalmente para eu encontrar a presença, porque alguém já sacrificou no fogo no começo de tudo. Se tem fogo, tem adoração de Deus no final. É por isso que eu estou vendo jovem aqui dentro, até agora, que a gente nem precisa pedir para levantar a mão para dar glória. Quer ver só? A gente só diz assim, ó: Jesus está aqui. Ó, isso aqui é jovem que tem fogo aceso. Se tem fogo aceso, tem sacrifício. E eu sei por que tem que ter fogo aceso. É porque um dia, Jesus, olha lá o que tu vai fazer. Alguém olhou e disse assim: me dê alguns dias e todo esse templo vai vir abaixo. Aí alguém mais à frente diz: porque agora vós sois casa, vós sois templo do Espírito Santo. Então é mais ou menos assim: o altar do sacrifício foi colocado aqui dentro, porque agora aqui é templo. A mesa de santidade foi colocada aqui dentro. A mesa de candelabro foi colocada aqui dentro. A mesa da satisfação foi colocada aqui dentro. A mesa de adoração foi colocada aqui dentro. E a arca da aliança também foi colocada aqui dentro. Eu sou o templo que carrega o culto agora, ó. É por isto, abriu parênteses para entrar onde Jesus mandou, que certo dia Jesus conversou com a mulher samaritana. Tu já até sabe o que eu vou falar, não é? Ela pergunta para ele: quem é verdadeiro adorador? É quem adora aqui ou em Jerusalém? Lembra que Jesus respondeu: nem aqui nem lá, porque vai chegar o tempo, e já é chegado, em que o Pai
não depende mais de localização geográfica. Esteja lá na sede ou esteja aqui dentro do ginásio, o Pai procura aqueles que carregam, porque quem carrega o adora em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Reparou que ele não levanta, ele só procura. Eu vou fazer igual o pregador pentecostal, porque eu sou mesmo em Catuca. Porque se ele forçasse, levantasse, então a adoração não era verdadeira. Era como eu tivesse daqui dizendo: pega, 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 pega. Mas Deus não vai entrar aqui dentro da Unadeb e dizer: dá glória para mim, porque eu quero ser adorado. Porque a adoração tem que ser livre e espontânea. Então ele não levanta adoradores, ele só entra e procura adoradores. Ele só passeia e fica assim: quem tem, tem. Quem não tem, abre a boca que eu dou. Quem tem, tem. Quem não tem, adora que eu dou. Quem tem, tem. Quem não tem, coloca a lenha que eu acendo. Quem tem, tem. Quem não tem, receba em nome de Jesus esta noite. Há um renovo de Deus para descer aqui agora. Só que isto só é possível depois que alguém fez uma coisa no Novo Testamento. Cheguei aonde Jesus mandou. Sabe o que aquele varão fez? Ele pisou na terra. Quando ele pisou na terra, ele veio curando o olho de cego, ele veio levantando o coxo, ele veio curando o mudo, ele veio multiplicando pão, ele veio transformando água em vinho. O povo olhava para ele e dizia: é muito milagre. Aí ele olhava de volta e disse: mas eu só estou fazendo isto para vocês crerem, porque eu não vim aqui só para multiplicar pão. Você acha que eu vim de muito longe só para transformar água em vinho? Só para abrir olho de cego? Só para fazer coxa andar? Para que tu veio então? Eu vim para cultuar. Cultuar E como é que é um culto, varão? Assim disse aquele varão chamado Jesus Grandão. Segundo Levítico 6, um culto tem que ter altar, tem que ter cordeiro, tem que ter lenha, tem que ter fogo, tem que ter sangue nas quatro pontas. Um culto precisa de tudo isto. Tu já sabe que eu vou falar. Quando ele vai ser crucificado, ele cumpre tudo o que necessita dentro de um culto. Quando levantam ele na cruz do Calvário, a cruz foi o altar de sacrifício, e o cordeiro, o próprio Jesus. Lembra que eu disse que tem que passar o sangue nas quatro pontas? Jesus passou na parte de cima com a coroa de espinhos, na parte de baixo com prego nos pés, na parte direita com prego na mão direita, e na parte esquerda com prego na mão esquerda, quatro pontas com sangue. Jesus também disse: o cordeiro tem que ser macho e perfeito, segundo Levítico 6. Jesus era perfeito e também era homem. Foi levantado na cruz, o altar está posto, a cruz está posta, Jesus está entregue. Aí ele tinha dado uma ordem ao discípulo dizendo: é necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador. Enquanto Jesus está na cruz do Calvário, ele abre a boca para gritar uma coisa que vocês conhecem: está consumado. Quando ele grita está consumado, há uma explosão no mundo espiritual, e a explosão é mais ou menos esta aqui. Estou fechando a minha Bíblia, Antigo Testamento. Lembra da reunião que eu disse que o fogo de Deus desceu no cume do monte? Aí Deus chama Moisés para cima e diz: Moisés, vem aqui conversar comigo. Quando Moisés subiu, Deus deu a ordem dizendo: diz para esse povo não atravessar o limite do monte, porque se atravessar, eu vou matar eles. Mas eu não mato porque quero matar, mato porque eles não vão aguentar a minha glória, não vão aguentar o meu fogo. Mas Moisés, diz para eles que se eles não podem subir para me alcançar, diz para eles que eu vou descer no tabernáculo para poder alcançar eles. Moisés, não é eles que sobem, sou eu que desço. Não é eles que alcançam, sou eu que alcanço. Não é eles que vêm, sou eu que vou. Avisa a eles que se eles não sobem, eu estou descendo. Dito e feito. Quando Jesus foi sacrifício na cruz do Calvário, ele abre a boca e rende espírito. Lembra o que acontece no véu do templo? O véu do templo se rasga de cima a baixo, não de baixo para cima. Se rasga de baixo para cima, era Deus dizendo assim: vocês estão me alcançando. Mas como foi de cima para baixo, era Deus dizendo: vocês não me alcançam, mas eu estou alcançando vocês a partir de agora. Aí Jesus é retirado da cruz, é colocado dentro do túmulo. Primeiro dia se passa, segundo dia se passa, terceiro dia vai uma mulher na porta do túmulo: roubaram o corpo do meu mestre. Uma voz tomou conta do ambiente dizendo:
Porque procura entre os mortos aquele que já está vivo há muito tempo. Volta e avisa que eu estou vivo e estou indo conversar com eles. Quando Jesus se reúne com discípulos, falar devagarinho olhando no seu olho, Jesus olha para eles e diz assim: fica triste não, mas é necessário que eu vá, mas vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Revestido por quê, Jesus? Porque já tem sacrifício, já tem sangue, já tem altar que é cruz, já tem 4 pontas, já tem fogo, já tem lenha. Agora é necessário que o fogo do Espírito desça nessa lenha que são vocês, para o culto ser completo. É por isso que está escrito em Atos 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, cumprindo o culto, como de um vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito lhes concedia. Dava outras línguas para ele falarem. Alguém olhou de fora e disse assim: é vinho, é mosto, é coisa humana. Aí Pedro, tomado do Espírito, olha para ele de volta e diz: é vinho nada. Lá no mundão é vinho, lá no mundão é cocaína, lá no mundão é prostituição. Aqui dentro da UNADEB é poder do Espírito Santo de Deus. E se é poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo desceu em Atos 2. Só que não ficou parado em Atos 2. Começou a atravessar as épocas. E atravessando as épocas, cheguei aonde Jesus mandou agora. Começa a pegar vários povos dentro da terra. Existe um tempo onde parecia que o fogo se apagou, e a igreja esqueceu o Espírito Santo. Parece que naquela época, a idade das trevas, a revelação estava escondida, o fogo estava apagado, mas Deus sempre trazia alguém para trazer renovo sobre as nações. Até que Deus começa a dar um entendimento de que Ele não precisa de muitos, Ele só precisa de um que transborda para poder incendiar uma nação inteira. Levanta Jonathan Edwards na Inglaterra, levanta pastor Seymour lá dentro da Rua Azusa, e também levanta uma geração dentro do Brasil. Com um dentro da Inglaterra, Deus muda a história da nação inteira. Com um dentro dos Estados Unidos, Deus muda a história da nação inteira. Eu estou olhando aqui para dentro da UNADEB agora, e eu estou dizendo que Deus só precisa de um para mudar a história de um país inteiro. Só que aqui não tem só um, eu sou o primeiro. Já achei a segunda, a terceira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdemos a conta aqui agora. Eu vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. Se com um Ele altera a história de uma nação, imagina o que Ele faz com esta geração inteira, cheia de fogo nesse último tempo. Eu disse isto mesmo. Último tempo, pisei aonde Jesus mandou. Porque eis aí diante de vós, UNADEB, os sinais do arrebatamento já estão postos. Está assustado com a guerra entre Israel e Irã? Meu Deus, agora o mundo vai acabar. Está todo mundo falando através da teologia que Gog e Magog vai entrar, vai destruir, vai derrubar, vai arrebentar. Olha lá, Jesus volta agora. Mas não é a primeira vez que Israel entra em guerra. Já entrou em guerra 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, e Jesus ainda não voltou, porque está escrito na Bíblia que muita gente esquece. Haverá guerras, haverá rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Fim não está em guerras, fim não está em rumores de guerras. Já sei, estão perseguindo a igreja, mas ainda não é o fim. Está esfriando o amor, mas ainda não é o fim. Está acontecendo muita coisa, mas ainda não é o fim. Mas quando entra em Mateus 24:14, então esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Aí Deus vai autorizar o fim chegar. Trombeta tocar não é Israel entrar em guerra. Trombeta tocar é pregar o evangelho a toda criatura. E eu falo isto com esperança a vocês, porque talvez vocês tenham dito: pastor, já tem muita gente pregando o evangelho. Mas espera aí, nem tudo que estão pregando aí fora é evangelho. Comecei, gostei do eita Deus. Tem gente que está pregando muita coisa, tem gente que está pregando muita facilidade.
mas nunca foi o evangelho que está contido dentro da Bíblia. Estão pregando que Satanás usou para derrubar anjo nos céus. Estão falando que Satanás usou para derrubar Eva no jardim. Mais ou menos assim com anjos. Vocês merecem. Mais ou menos assim com Eva. Você também merece. Mais ou menos assim com Jesus no deserto. Pega o poder que Deus te deu, transforma a pedra em pão, porque tu também merece, tu pode, tu é, tu consegue, tu vai, tu é o centro. Aí Jesus olha de volta para o diabo e fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, vai viver de toda a palavra que sai da onde? Da boca do diabo ou da boca de Deus? Então tem muita gente pregando, mas nem todo mundo que está pregando a verdade que está dentro da Bíblia. E é por isso que eu estou olhando com esperança a voz, porque para poder pregar a verdadeira verdade que existe aqui dentro, não é emocionalismo humano, não é palavra que afaga o coração, não é coaching, e se quiser escutar, escuta, não é problema. O problema é substituir a palavra pelo coaching. Não é palavra de ânimo, olha, vai dar tudo certo, a porta vai abrir, vai tudo acontecer na sua vida. O que muda a história de nações não é pregar a palavra de eis que você será levantada, próspera, e tudo vai acontecer de bom. O que muda a história de nações é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. É necessário andar pelo caminho estreito, porque a porta é estreita. Pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade, e não tem como pregar esta palavra se não houver fogo na vida, porque fogo consome sacrifício. Então pode ter palavra, mas se não tiver fogo, então a palavra não faz o efeito que tem que fazer. Vou terminar esta pregação debaixo da revelação de Jesus Cristo. Jesus é a palavra feita em carne, maior pregador de todos os tempos. Aí você olha para Jesus e diz: tá, Jesus fez tudo do bom do melhor. Quando ele pregou tão bem que tem 2000 anos que a gente está falando que ele disse. Mas até o Jesus que vocês estão adorando, até o nosso mestre, um dia teve que descer lá dentro do Jordão. O céu se abriu, o Espírito desceu, repousou sobre ele. Deus olhou do céu e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma notícia que Jesus dá na minha boca: quiser cantar, quiser pregar, quiser mudar a história do planeta, da tua cidade, mas vamos para o macro, quiser mudar a história da tua vida, da tua rua, da sua família, não é só ter oratória, homilética, não é só estar cheio de outros ensinamentos, é descer no Jordão, Deus abriu o céu e dizer: sem fogo tu não consegue, sem Espírito você não pode. Nem Jesus, que é Jesus, ousou fazer a obra, adolescente, sem poder do Espírito Santo, porque fogo tem que estar aceso. Então se fogo tem que estar aceso, e tu quer mudar a história da tua geração, fogo tem que acender em altares aqui agora. Eu não te pedi isto até este momento, mas eu vou te pedir agora, como eu comecei a pregação dizendo, que só sai vazio daqui hoje da Unadeb quem quer, mas quem quiser ser incendiado, será incendiado. Eu olho para vocês aqui dentro agora, e não vejo mais adolescentes. Eu já vejo altares, eu já vejo lenhas, eu já vejo sacrifícios. Entenderam lá atrás? Deu até um pulo da cadeira para dar glória, olha lá. Eu já vejo templos, mas se puder fazer algo a mais, eu vou lhe pedir. Não te pedi até agora, mas lhe peço: segure a mão do templo que está aí do seu lado, segura a mão do altar que está na sua direita, segura a mão na lenha que está na sua esquerda. Segurou? Segura a mão no sacrifício que está aí do seu lado. Se tem que ter fogo para ser verdadeiro o que nós fazemos, então há de acontecer algo entre nós aqui agora. E o que acontece aqui agora é o que aconteceu em Atos 2. Eu ministrava outro dia, e eu repito aqui a vocês: Espírito Santo não vai descer aqui dentro da Unadeb, não vai. Se tu está esperando o Espírito Santo descer, então é bom a gente proclamar agora a bênção apostólica. Vamos para casa e a gente volta amanhã, porque ele não vai descer aqui. Ah, pastor, agora tu jogou um balde de água fria. Estou aqui até agora para receber, mas vamos de Bíblia. Atos capítulo 2. Desceu do céu sobre eles e foram cheios. Quando desceu lá, ele voltou para o céu ou ainda está dentro da igreja? Se ainda está dentro da igreja, como é que desce o que já desceu? Entenderam aqui no meio? Começou. Vou ficar olhando para lá agora. Como é que vem quem já veio? Como é que incendeia quem já incendiou? Como é que queima quem já queimou? O sarça ardente,
Esse fogo consome pecado, mas conserva quem é sarça. Por isso eu pedi para tu pegar na mão de quem está do seu lado, porque assim disse Paulo para Timóteo. Alguém vai lembrar, quer ver? Desperta o dom que está em ti, que tu recebeu, depois que eu impus a minha mão sobre ti, Timóteo. Ô Timóteo, eu não estou te pedindo para pegar na mão à toa. É que quando eu toco em Timóteo, o que está em mim passar para ele, o que está em mim passar para ele, o que está em mim passar para ele. Agora tu está entendendo porque tu pegou na mão de quem está do seu lado, não é? Já viu quando carvão junta com carvão, lenha junta com lenha, madeira junta com madeira? O fogo vai pegando de uma madeira na outra, na outra, na outra, na outra, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Eu vou começar a profetizar, lá vai. Eu já vejo uma coluna de fogo descendo aqui dentro do pavilhão. Aonde houver uma lenha que queira ser acendida, a hora é agora. Deixa Espírito Santo te incendiar com fogo de Atos 2. Não vai apagar. Quem quer ser incendiado, vai incendiar agora. Quer ver? Levanta a mão de quem está do seu lado assim. Desse jeito. Muitos perderam esse fogo. Muitos se apagaram. Muitos cessaram. Aqui dentro não. Deus te proíbe de deixar a peteca cair e ser o elo fraco da corrente do avivamento. Esse fogo não se apaga, esse fogo incendeia. Então eu profetizo sobre vós. Jesus, eu já estou vendo gente em pé. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. O que eu profetizo sobre vós é o que está em Atos 2. Os 4 cantos desse estabelecimento. Ó, ali, aqui não está, começou nas crianças ali, será tomado por brasas vivas de Deus. Tem fogo labaradeando aqui dentro. Um terremoto de glória vai começar na Unadeb. E quem quer ser incendiado, a hora é agora. O fogo não vai apagar, o fogo não vai apagar, o fogo não vai apagar, o fogo não vai apagar. Quem tem fogo, abre a boca e dá glória. Quem não tem, abre a boca e dá glória do mesmo jeito que ele te incendeia agora. Incendeia agora, incendeia agora, incendeia agora. Terrebadacataco, terrebadarachia, terrei que terrebacataua, elende que teia, ratal, eteia. Quem tem línguas estranhas, eu lhe convido a começar a cantar em línguas comigo agora. Se tu não tem, Jesus vai lhe batizar com fogo aqui neste momento. Pois vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Alguns dizem que é fogo de destruição. Se for fogo de destruição, é porque destrói pecado. Outros dizem que é fogo de conservação. Se é de conservação, é porque arde na sarça. Mas eu vou melhorar, é os dois. É fogo que pega, destrói pecado, conserva a sarça, guarda a porta, desce em cima do monte, começa a guiar pelo deserto. Eu sei que o Espírito Santo está convocando Samuéis aqui dentro agora. Então eu finalizo esta profecia dizendo que lenhas serão incendiadas aqui dentro. Está de mãos dadas ainda com quem está do seu lado? Lá fora precisam inventar alguma coisa para poder ter um pouquinho da alegria que vocês têm. Vocês sabiam, e o tempo já me foi proposto e termina agora, que lá fora nesse exato momento tem gente fazendo coisa que se você visse você ia escandalizar. Aqui dentro você rejeitou tudo que está lá fora, e o Espírito Santo lhe convida a sejais embriagados, não de vinho, mas do Espírito Santo. Você está entendendo o que é isso? Ser embriagado é ser possuído. Espírito Santo me possui. Fogo do Espírito arde em mim, mas não me consome. Então enquanto vocês estão de mãos dadas, templos de mãos dadas, o fogo vai pegar de altar em altar agora. Eu lhe convido a um minuto de adoração sincera. Eu vou largar o microfone aqui em cima, porque se eu forçar, a adoração não é verdadeira. Mas se o fogo que desce na coluna, que eu vi aqui no meio desse estabelecimento, e está andando de um lado para o outro, procurando quem quer ser incendiado, é verdadeiro. Olha o que Deus faz em 60 segundos. 59, 58, 57, 56, 55, 54, começou. 53, quem quer receba. 51,
50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. Eu vou fazer um convite a você. 41, 40. Quem quer ser espada nas mãos de Deus? 39. Quem quer ser fagulha de avivamento? 38. Quem quer receber mais poder aqui dentro? 37. Quem não vai deixar o fogo se apagar? 36. Quem não vai deixar lenha faltar? 35. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? 34. Quem já é batizado, mas quer ser renovado? 33. O convite está lançado e é esse. 32. Sai correndo do seu lugar e vem correndo para o altar agora. 31. Quem quiser, venha receber. 30. Deus te convoca para ser cheio. 29. Deus te convoca para incendiar. 28, se estava se apagando, vai reacender agora. 27, Deus vai tocar lenha nessa fogueira. 26, aonde tem fogo, víbora não se esconde. Aonde tem fogo, o pecado não fica de pé. Aonde tem fogo, o pecado é destruído. Geração do avivamento, do arrebatamento e da palavra dos princípios de Deus. 21, se prepare para ser incendiada aqui dentro agora. 20, quem quer ser batizado? 19, abre a boca e comece a dar glória. 18, porque não é receber a arca para ir para o altar de incenso. 17, é ir para adoração para depois receber presença. 15, abre a boca e dá glória que ele te enche. 14, abre a boca e adora que ele te enche. 13, eu vou deixar adorar quem quer adorar. 12, 11, 10, 9, 8. Quem veio para o altar, fecha teus olhos agora. 7. Eu sinto o Espírito passear entre vós. 6. Eu vejo jovens chorando de joelhos no chão. 5. Meu Deus, já tem adolescente arrebatado aqui. 4. O poder de Deus está dentro desse estabelecimento. 3. Igreja Santa de Deus. 2. Não deixe o fogo apagar. Acesos até o arrebatamento. 1. Quem quer ser batizado, receba o poder de Deus. Receba o Espírito de Deus. Receba a unção de Deus. Agora, 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 essa agora, chama agora, não se agora, apaga e não se apagará. agora, Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não, 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 não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não, não. Essa chama não se apaga e não se apaga. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, não se apagará. Essa chama acende a chama. e o quê? Vem nos restaurar. Comem atos dois. Vem, Rafael. Desce aqui, desse lugar. Acende a chama. E o quê? Vem nos restaurar. Homem Atos 2, meu amigo. Comem atos dois. Desce aqui, desse lugar. Levanta essa geração. Onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Coloca lenha na fogueira. Levanta essa geração. Desperta. Faz arder de novo. Acende o fogo. Levanta essa geração. Traz de volta a visão. Onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Deixa queimar minha geração. Essa geração.
com um coração ardendo enquanto eu vejo vocês. Minha geração, geração de propósito e fogo, que olhem para nós agora, que vejam o Brasil inteiro o que está acontecendo aqui dentro. Porque se havia alguém dizendo que a nossa geração está perdida, é porque não sabe procurar direito. Porque ainda tem gente queimando no altar de Deus. Olha aqui, eu tenho esperança na minha geração. Vamos, minha geração, vamos incendiar como nunca antes. Vamos, minha geração, vamos tocar fogo na lenha. Vamos, minha geração, vamos deixar o Espírito Santo se apoderar de nós. Vamos, minha geração, vamos carregar a bandeira do avivamento. Vamos, minha geração, vamos carregar a verdade. Vamos, profetas dos últimos dias, deixa Deus usar vocês, levantar vocês, usar vocês. Deixa Deus encher vocês agora. Nós cremos, posto disseste. Pedi, dá-se usar. Nós cremos, posto disseste. O que, Rafael? Aquele que busca, encontrará. Nós cremos, posto disseste. O que, meu amigo? Que se nós clamarmos, tu se manifestarás. Olha a geração de fogo. Posto disseste. O que? Bater a porta e se abrirá. Queima, 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 Posto disseste. queima, 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 queima. Dá-se usar. Nós queremos, posto disseste. Queima mais, queima mais, queima mais, queima. Nós temos posto disseste. Queima, que se nós queimarmos, queima, queima. vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva, vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história Vem cumprir. Aviva. a terra clama. A terra chama mais uma vez. Queremos Queremos ver o quê? o céu descer. O quê? A terra Clama. A terra, a terra, a terra. Ai, chama. Mais uma vez. mais uma vez. Queremos O quê? o céu descer. Deixa o fogo incendiar. Que seja hoje. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que Que seja hoje, que seja agora. vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Que seja hoje. Que seja agora. É chegada a hora. Eu vou ser claro com vocês. Um dia Jesus disse para Nicodemos: eu oro agora. Tu és mestre em Israel e não consegue entender isso aqui. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do fogo ou do espírito é espírito, é do fogo. Em outras palavras, tem coisa que não é escrita. Tem coisa que não é um manual que se abre e vambora seguir para acontecer. Tem coisa que é abrir a alma, rasgar o coração, se entregar e deixar fluir. Enquanto tu tá tentando seguir muita regrinha para ser cheio, a verdadeira regra que vale é o que está na palavra de Deus. Abre a tua alma e o teu coração e você será incendiado agora. Eu quero pedir, menina com menina e menino com menino, para não dar problema, e devolve o microfone já já quem é de direito. Você vai procurar alguém do seu lado agora. Moça com moça e moço com moço. Procure alguém agora. Se quiser der a mão, dê. Se quiser abraçar, abrace. Pode ser 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4.
Só não fica sozinho aqui na frente agora. Pastor, por que eu não posso ficar sozinho? Porque lembra que o Espírito Santo já desceu? Se já desceu, habita onde? Não é em nós? Então vamos embora pegar quem tem ele para transbordar para nós. Agarra em quem está do seu lado, porque Jesus transborda de um para o outro. O fogo vai catando carvão, vai catando lenha, vai pegando madeira. Quem não é batizado no Espírito Santo, mas quer ser batizado, eu só te convido a abrir a boca e começar a adorar a Ele agora, lembra? Tem que ir no altar do incenso primeiro para ter a arca depois. Só começa a abrir a boca e dá glória, 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 glória. Desliga da terra. Pastor, tem alguém me olhando, deixa eu te olhar. Quem vai ser cheia é você, não é quem está te olhando. Só começa a dar glória, 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 glória. Pastor, eu já sou batizado, então vai ser renovado. Abre a boca e comece a dar glória, 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 glória. Quem não era batizado em línguas estranhas, comece a ser batizado em fogo, no Espírito Santo e em línguas estranhas agora. Receba variedade de dons, receba línguas estranhas, recebam visões, sejam batizados no poder do Espírito Santo de Deus, no fogo, no fogo, no fogo, no fogo, no fogo, no fogo, no fogo agora, 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 agora, agora. O quê? Pode incendiar. O fogo não vai apagar. Deixa ele te incendiar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem nos batizar. Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem fogo, tem lenha, tem fogo. Pode incendiar. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Algo tremendo está começando a acontecer. Vem como em Pentecostes. A casa vai tremer de glória. E enche-me de novo, de novo, de novo. Espírito, Espírito, que desce. Vem, vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Eu preciso perguntar entre esta multidão, se há alguém que queira reatar a aliança com Jesus, a hora é agora. Enquanto Jesus está batizando dezenas e dezenas de adolescentes. Olha ali que coisa linda, ó. Olha Jesus batizando ali, ali. Olha os adolescentes, olha que coisa linda ali, o Adam. Olha ali que coisa linda, o Adams. Olha ali, João, olha ali, pastor Sival. Olha quantos batizados no Espírito Santo. Mas eu quero conhecer onde estão as vidas que queiram reatar aliança com Cristo. Pastor, eu quero, faço o quê? Sai correndo do seu lugar, vem correndo aqui para pertinho do apoio agora. A primeira vida está vindo ali na minha esquerda. Traz ele, varão, atravessa a multidão. Vem com calma que você chega. Eu estou esperando a segunda vida que queira reatar a aliança com Jesus agora. Aonde está a segunda vida? A Jesus grandão da Galileia, que queira acender o fogo novamente no seu coração. Pastor, mas eu já, aqui está a segunda vida. Eu estou esperando a terceira agora. Pastor, mas eu já estou na igreja. Eu já sou crente. É crente por quê? Ah, porque eu tenho saia, eu tenho gravata, eu tenho terno.
Não vai dar para chegar no céu e dizer assim: eu uso saia, me deixa entrar. Tem que ter fogo de Deus no coração. Mais uma vida está chegando aqui. Terceira vida agora. Quarta vida agora. Quinta vida chegando aqui, sexta vida, sétima, oitava vida, a nona está vindo ali, a 10ª está vindo ali, a 11ª está chegando aqui, a 12ª acabou de chegar. Eu estou esperando a 13ª vida agora, mais 2 aqui, então são 13, 14, a 15ª vida acabou de levantar as mãos. Mas aonde, pastor? Mais 3, 16ª, 17ª, 18ª vida. Eu estou esperando a 19ª agora. Quem vem correndo. 19ª está chegando na minha esquerda. Pode atravessar a multidão e vir. O Senhor me ajuda, pastor. Está em 19. O Senhor pode ir visualizando, porque Deus me ordena a entregar uma palavra. Enquanto eu espero você chegar no altar, para essa multidão orar por ti, 20 vidas agora. Eu preciso liberar algo da parte de Deus. Amai que te rebada cataua, encho que te rebaia, deleuícia cataia, entre refaia, de que a tu que te rebadará cataua. Ouve tu a minha voz, filho. Eu conheço as tuas forças. Eu conheço que às vezes é muito pesado aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Quantas vezes tu diz: Senhor, será que já não é o tempo determinado por ti? Me dá o descanso. Mas te digo: filho, eis o que eu faço através daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Quantos nesta nação têm me rejeitado? Quantos têm apagado o fogo que eu dei? Mas filho, eu conheço que mesmo na tua pouca força, tu tem conservado aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Por isso eu te digo: não temas. Não temas os que se levantam contra ti. Não temas aqueles que se colocam contra esta obra. Não sou eu o Deus de Israel. Não sou eu o Deus que derruba povos, que levanto quem quer e derrubo quem quero. E te digo, filho, eu entro com providência esta noite em causas impossíveis. Não te perturbe o vosso coração. Somente guarda a tua esperança em mim, porque ainda sou eu que tiro água da rocha. Sou eu quem manda o maná dos céus. Sou eu quem conserva a roupa do corpo. Eu vou enviar o necessário, mas a obra que eu coloquei nas tuas mãos não vai perecer. Fique tranquilo, porque é necessário que isto aconteça, para eu solidificar aquilo que faço na terra. Quanto a ti, filho, eu digo: esta noite eu trago renovo sobre os teus ossos, renovo sobre a tua carne, renovo sobre a tua mente e coração. Filho amado meu, come tu deste pão e bebe desta água, porque eu firmo hoje mais ainda esse cajado nas tuas mãos. Maneja bem mesmo. Quem não gostar, não gostou, e não gostou do que eu mandei fazer. E quem se colocar debaixo desta autoridade, eu abençoarei. Quem se levantar contra, se levantou contra mim. Somente segue tu esta caminhada, e eu serei contigo na terra dos viventes. Eu sou aquele que anda contigo lado a lado. Eu sou aquele que abre mar para tu passar. Eu sou aquele que derruba o gigante para você cortar a cabeça. Eu sou aquele que botei pedra nas tuas mãos para tu girar, Davizinho. Eu sou aquele que te arrasto pelo meio do deserto. Somente descansas em mim, porque eu te sustentei até aqui e não te abandonarei agora, diz o Senhor da sua vida e da sua alma. 27 vidas o pastor acabou de me dizer. 28ª, onde você está? Eu preciso devolver o microfone a quem é de direita agora. Se houver 28ª, se manifeste agora. Se houver alguém na internet, João, meu amigo, já é um na internet, então já são 28. 29ª, onde você está? Se houver a hora, é agora. Pastor, não estou preparado ainda. Posso dizer a você, ninguém está preparado.
Nem eu dou, Jesus prepara todo dia para poder usar. Então 29ª, se for a hora é agora. Não vai dar para chegar no céu dizendo eu estava na igreja. Se tu é uma dracma perdida dentro da casa, venha reatar a sua aliança agora. 30 vidas a Jesus grandão. Estou esperando a 31ª então. Pastor, mas eu já estou com a camisa do congresso. Que legal. Mostra para Jesus na porta do céu, ver se entra. Tem que levantar a mão para Jesus aqui na frente. 31ª, 32ª, 33ª, a 34ª chegando ali na minha direita. Eu estou esperando a 35ª agora. 35ª chegando aqui na minha frente. 36ª, onde você estás? 36ª, varão. 36ª aqui. 37ª, 38ª chegando ali. 39ª chegando lá. A de 40, onde está? 40, onde está? Mais uma na internet. 40 vidas a Jesus agora. 41, chegando ali na direita. 42, aonde você está? 42, acabou de levantar as mãos. 43 aqui agora, pastor, me aponta. 44, aonde tu estás? 44, aonde tu estás? 44, aonde tu estás? Vem correndo incendiar-se. Vem correndo incendiar-se. 44, pastor, me apontou agora. 47 vidas. 48, cadê você? 48 chegando na minha direita. 49, aonde você está? 49, aonde você está? 49 chegando ali. 50, cadê você? Cadê você, 50? Cadê você, 50? Ei! Aonde, vaso? 50 aqui na minha frente. 50 vidas a Cristo. Preciso devolver o microfone agora. Se houver, a de número 51. Olha a de número 51, 52, 53, aonde tu estás? 53, o pastor me aponta agora. 54, cadê você? 54, que coisa linda. 55, olha ali, vaso. 55, 56 na internet. Pastor João acabou de me falar. 57, aonde estás? Pastor, será que só levantar a mão adianta? Muito. Você não lembra que Jesus falou? Quem me reconhecer diante dos homens, eu reconheço diante dos anjos do meu Pai. É levantar a mão aqui que Jesus lá no céu fala, é nosso. Reatou a aliança, reacendeu o fogo, reescreve o nome no livro da vida. Então é só você manifestar que quer renovar a sua aliança. Para estar afastado de Deus, não é só estar fora da igreja não. Dá para estar dentro com fogo apagado. Mas vem hoje colocar lenha nessa fogueira. Tem de número 57 na internet. Se houver de número 58, em 1 minuto eu estou devolvendo o microfone a quem é de direito. 58, aonde tu estás? 58 vidas, vaso de Deus. 59, se houver, se manifeste. Aleluia. Mais uma, 59 vidas agora. 60, eu estou lhe esperando. Precisamos orar por vocês. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 na internet. 67. 67, 68, profeta. 68, aonde, varoa? 69. Vai me ajudando, apoio. 70, onde você está? Se houver de número 70, hora é agora. 70 na internet, acabou de me informar. 71, cadê você? Aonde, varoa? Me aponta. 71, 45 do segundo tempo, ainda é jogo. 72 vidas a Cristo agora. 73, aonde você está? 74, pastor, 74, tem duas ali. 74, 75, se houver, aonde você está? 75, acabou de me apontar ali agora. 75 vidas. Eu gostei do jeito que ela levantou a mão para Jesus. Levantou sorrindo e pulando. 75, 76, aonde você está? 76, aonde está? 77, se houver.
77, isto, ele eu já tinha visto. 77, se houver, manifeste-se agora, precisamos orar. 77 vidas a Cristo, oramos agora. 77, não tinha te visto, vaso. 77 vidas a Jesus. 78 a, olha a mão levantada ali. 78, abraça bem ele aí, amém? 79, aonde tu estás? Se houver 79, a hora é agora. 79, olha o de número 79 ali. Varão de mistério. 80, onde está? 80, onde estás? Aonde, varão? Olha de número 80 lá. 80, 81 agora. 82 aqui. 83 ali. Cadê o 84? Aonde, vaso? 84, 85, 86. Ele, 86. Cadê de 87? Se houver 87, a hora é agora. Aonde, varão? Isto, ele é 86. 87, aonde estás? Aonde, varão? Eles dois, que coisa linda. 87, 88. Abraça eles aí, vaso, por favor. 88, 89, aonde você está? Aonde? Aí 100. 89, 90 agora. Vai dar 100. Cadê 91? 91, cadê você? 91, aonde está? A igreja te espera. 91 vidas agora. 92 vidas. 93. Cadê você? Olha de número 93 ali. 93. 94. Cadê você? Aleluia. É tu, vaso? 93 ou não? Então 93 ainda. 93, aonde estás? Se houver 93, a hora é agora. É só fazer assim com a mão. Ou na internet. Só falar eu quero na internet. Há a vida de número 93 entre nós. Se houver 93, manifeste-se agora. Isto, vaso, tu já está aqui no meio do mistério. Pastor, por que tu está insistindo tanto? Porque o diabo está lá fora insistindo para matar esses adolescentes. Eu não estou forçando Jesus, não. É Jesus quem está dando a oportunidade de reatar a aliança com ele agora. Se houver de número 93, manifeste-se. Senão nós vamos começar a orar já. 93, se houver. E o apoio, me ajude, os pastores estão me ajudando. Olha que coisa linda. Já está voltando para Jesus renovada aqui. Aonde, profeta? Me aponta o dedão. Aonde? 93 é você, varão. 94, aonde tu estás? Aonde, apoio? 94, aonde, varoa? 94, 95. Estou esperando a 96. 96, o pastor falou agora. 97, aonde, varoa? 97, está levantando a mão ali. 98, aonde estás? Ei, Jesus grandão. Quem vai dar as honras ao Senhor Jesus? Mais um. Então, peraí, que a gente tem que explodir esse lugar de glória, Rafael. Nesse exato momento, Nadeb, estávamos com 98 vidas. Mas nesse exato momento, pastor João acabou de me informar que mais 2 vidas se renderam a Jesus na internet. Somos 100 vidas. A Jesus rendeu essa noite. Glória a Deus. 101 vidas agora. 101 vidas agora. Onde estiver, clama pela glória. A glória de Deus. 104 vidas. 104 vidas. 104 vidas. 104 vidas. Aleluia! Aonde? Onde estiver, clama pela glória. A glória de Deus. são 104 vidas. Eu devolvo a direção a quem é de direito para apresentar estas 104 vidas ao nosso Senhor Jesus.